Bom dia, bom dia, bom dia! Mais uma terça-feira com a nossa prática sagrada do Ho'oponopono. Ho'oponopono para transformar, para iluminar as nossas vidas. Ho'oponopono para limpar camada por camada das nossas dores, dos nossos medos, dos nossos sofrimentos. Para limpar as culpas, para abrir caminho para tudo aquilo que nos traz paz. Bom dia, Rê! Como tu estás? Então, a prática do Ho'oponopono transformou a minha vida, gente. Lá atrás, quando me conectei com a energia dessa prática ancestral, dessa prática que era guiada e conduzida pelos xamãs havaianos, lá no final de 2018, eu não tinha noção do quanto a minha vida ia se transformar. E uma transformação para minha luz. Eu já sou uma pessoa que busca essa expansão, essa evolução há muitos anos, né? Eu já nasci com isso em mim. Eu sempre fui a pessoa dentro da minha família que buscou Deus, que buscou dentro da religião, né, a minha conexão com o Pai. Eu sempre fui, a Tamara sempre foi a pessoa na família que buscou esta espiritualidade. Num primeiro momento, dentro da religião católica, num segundo momento, além da religião, né, essa espiritualidade maior. Então, por aqui é isso que eu trago, é essa conexão com o nosso divino, que vai transpassar religião, que vai transpassar qualquer dogma. E aí eu não tô dizendo, gente, que eu sou contra a religião, tá? Muito pelo contrário, eu sou católica, eu frequento a igreja, eu gosto de estar no templo, eu gosto de ouvir as palavras do padre, né? Eu gosto de estar lá naquele lugar porque é um lugar sagrado e que para mim me traz paz e me traz memórias afetivas. Ó, me emocionei já. Me traz memórias afetivas muito singulares para minha vida, assim, muito preciosas. O Arthur, né, fez primeira comunhão, fez crisma, seguiu, de alguma forma segue os meus passos, a minha caminhada também, porque participa hoje do movimento de jovens da igreja, e ele é muito feliz com isso, né? Ele é muito feliz com isso. Outro dia a gente foi buscá-lo, eles têm encontros aos sábados, e começa às 2:30 da tarde, e termina só depois da missa das 6 horas, então termina às 7h15, mais ou menos, a gente vai buscá-lo, nem sempre eu consigo, eu vou na missa, eu escolho ir na missa, né? Mas a gente sempre vai buscá-lo lá no finalzinho. E ele tem um amigo muito querido dele, que ele convidou para participar do movimento, que começou a fazer o pré-CLJ, enfim. E aí eu perguntei para ele, mas e o Castro ficou para missa? Ai, não queria ficar, mãe, para missa. Mas eu insisti com ele, porque depois eles iam para um clube ali perto e iam jogar bola, não sei o quê. Então eu disse para ele que ele precisava ficar, porque eu precisava ir com ele depois para outro lugar. E aí ele ficou. Aí eu disse, ai filha, aqui é puxado, né? Começa às 2:30, vai até às 7 horas, né? Aí ele olhou para mim e disse assim, mãe, é que ele ainda não entende o valor da missa, né? Aí eu fiquei pensando, é verdade. Então assim, o meu filho, nos seus 14 anos, olhou para mim e disse assim, ele não entende ainda o valor que isso tem, né? Que é o fechamento do nosso encontro, é essa celebração, é quando a comunidade está junta. E eu fico muito feliz com isso, porque foi essa religiosidade que me manteve, né, um bom período da minha vida. E foi essa mesma religiosidade que em um determinado momento, quando eu estava pronta, eu transpus para algo maior. Essa conexão com Deus, essa conexão com o divino. Então, para mim é muito importante, né? E o Rogério, que eles são luteranos, ele aprendeu também a respeitar, ele também frequenta a missa com a gente, enfim, né? Então, assim, são só
crenças diferentes, né? Mas o Deus é o mesmo, é tudo a mesma coisa, gente, é a mesma energia, né? Então a gente chama por Deus, a gente chama por Cristo, por Jesus, né? Pelos nossos anjos, pelos nossos guias, mentores, e a gente está sempre sendo guiado. E eu fui guiada também para chegar no Ho'oponopono. Eu fui guiada para isso. Porque eu vinha num momento na minha vida, entre 2017 e 2018, que eu me senti perdida, né? Eu olhava para minha vida e não me sentia completa. Eu não me sentia feliz. Parecia que eu não cabia mais dentro daquela vida de comercial de margarina. Eu era uma espectadora olhando assim, eu não quero voltar para aquilo ali. E eu não sabia como transpor todo aquele sentimento. E aí o Ho'oponopono chegou na minha vida. Eu já tinha ouvido falar sobre o Ho'oponopono umas 2 vezes, né? Disse, repete as frases que tu vai ver como é curador, não sei o quê. E aquilo não fazia sentido para mim. Mas naquele momento a minha dor era tão grande, porque era uma dor de... eu não queria mais aquilo ali para mim. E eu me sentia no fundo do poço, porque eu não sabia para que lado eu ia. Sabe quando a gente se sente perdida, absolutamente perdida? E eu dizia para Deus, me mostra o caminho, porque eu não estou encontrando. E aí, mais uma vez, o Ho'oponopono apareceu, e apareceu no Facebook, né? Alguém que eu seguia há muitos anos, que eu conhecia, né? Nem eu seguia, não seguia, gente, tá? Mas eu conhecia, eu já tinha lido livros, eu já tinha acompanhado num site chamado Stum, Somos Todos Um, que escrevia uma matéria, né, um artigo semanal, não sei o que eu tinha conhecido lá em 2006, no meu primeiro despertar, apareceu ali. Porque a irmã de uma amiga fez um comentário e ela apareceu, que é a MS, que é a Maria Silvia Orlovas, que eu sempre digo que é uma das pessoas que eu tenho mais conexão, e é uma conexão espiritual, né? A MS, ela me traz aquela coisa de intimidade, ela fala e ressoa comigo. E eu olhei aquilo e ela tinha um curso transformando relacionamentos com Ho'oponopono. E ela ia fazer uma imersão de 5 dias, sabe aquelas imersões de 5 dias que o pessoal faz para vender o curso depois? E eu me inscrevi na imersão. E eu não sabia muito o que era nada disso. Gente, ao final daqueles 5 dias, eu disse assim, é isso que eu quero. Eu olhei, eu disse, eu vou entrar nesse curso. Foi uma época bem delicada da minha vida, porque eu tava sem um emprego formal, eu tava muito perdida mesmo, isso é outra história, né? Não era só com o casamento, eu estava perdida por uma série de coisas. Eu olhei para aquele valor e disse, meu Deus do céu, 1.000 e tantos reais, né? Quase 2.000 reais. Eu disse, Jesus, se o Rogério souber que eu me inscrevi nisso aqui, ele me esguela, né? E eu disse, mas eu vou. Porque algo dentro de mim dizia assim, vai, confia, porque este é o teu caminho. E foi isso que eu fiz, gente. Eu me inscrevi, né? Botei parcelado lá no cartão de crédito, eu disse, o dinheiro vai vir. Porque esta fé era aquilo que eu estava falando lá no início. Ela sempre me acompanhou a vida inteira. Então, dentro da espiritualidade, eu nunca duvidei. Nunca, desde muito pequena, era sempre assim, aquela voz me guiando, tipo, vai, só se joga que esta vai ser a tua transformação. E eu me joguei. E foi quando eu aprendi a fazer o Ho'oponopono de forma mântrica, que é o que eu ensino aqui, é o que a gente faz toda terça-feira, é o que vocês vão sempre me ouvir falar, usando um japamala, que nada mais é do que um guia, né? Um rosário. Os cristãos têm rosários, né, que tem 54 contas, mas os hindus, budistas, enfim, né, eles usam muito o japamala, que é um cordão que tem 108 contas. E aí o 108 tem todo um motivo, né, uma questão de numerologia, né, o 1 é o início, o 8 é o infinito, é a prosperidade, o 9, o somatório de 1 mais 8 é 9, 9 é finalização de ciclos, desapego. Então tem todo um motivo por que repetir de forma mântrica.
porque a gente vai encantando o nosso cérebro, a gente vai se libertando. Quando eu entendi isso, a minha vida começou a transformar. Eu me inscrevi no curso, eu me lembro que era dezembro de 2018. E aí a gente trabalha criança interior, a minha relação comigo mesmo, trabalha pai, trabalha mãe, trabalha filhos, né? Trabalha o mundo externo, trabalha um monte de coisa. Mas eu levei 3 meses para adquirir, né? Para comprar um japamala. Porque eu fazia o Ho'oponopono assim, né? Sinto muito. Começava a acontecer alguma coisa que me incomodava, eu repetia mentalmente. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E eu ficava repetindo aquilo. E eu percebia que eu saía daquela energia que estava pesada e simplesmente aquilo se dissipava. Eu disse, isso é bom. Mas como todo ser humano que nós somos, né? A gente faz o negócio só quando tá ruim. Aí na hora que tá tudo bem, a gente não faz. É ou não é assim? A gente corre para uma missa, corre para um centro espírita, corre para um atendimento energético na hora que a coisa está muito ruim. Quando eu estou no desespero, eu corro para pedir ajuda. Quando a coisa não está no desespero, o que a gente faz? A gente esquece. A gente esquece de fazer, a gente esquece de ir à missa, a gente esquece de tomar um passe, a gente esquece. A gente só volta a lembrar quando a gente precisa. E foi isso que eu aprendi, gente. As transformações, elas acontecem no momento que a gente tem consistência, no momento que a gente tem disciplina. É na hora ruim, mas é também na hora boa. Porque quando eu mantenho na hora boa, eu mantenho a minha energia também. Eu não preciso entrar na hora ruim. Eu não preciso entrar no sufoco. Eu não preciso entrar no desespero. Eu começo a mudar tudo antes disso. Eu começo a perceber antes de entrar no fundo do poço. Eu disse, eu tô caindo de novo, então vamos lá. Retoma. Pensem sobre isso, tá? Porque via de regra, isso é na nossa natureza, tá? A natureza humana. A gente só pede ajuda na hora que a gente tá se afogando. Na hora que a gente sente que só falta botar uma pá de cal em cima. E a gente precisa virar essa chave. Eu levei uns 3 meses ali, sabe? Tipo, fazia, aí daqui a pouco eu esquecia, daqui a pouco não sei o quê. Quando chegou março de 2019, olha quanto tempo faz, né? A gente tá falando de mais de 6 anos já. Eu comprei o meu primeiro japamala, eu tenho vários, mas esse aqui é o meu queridinho. E hoje eu tava olhando assim, o fio tá começando, né, a soltar um pouco. E na energia de Arcanjo Miguel, né, na energia de Mestre Elmória, na energia do primeiro raio, o raio sagrado, né, o raio de domingo, o raio da fé, do poder, da coragem, que é o meu raio de nascimento. Eu nasci num domingo, então é o raio que eu ancoro na minha vida. Eu ancoro todos os outros, né? Cada um de nós ancora todos os raios, mas o raio que a gente nasce, do dia do nascimento da gente, ele tem um poder especial na vida da gente. E eu passei a entender o porquê que essa fé sempre me acompanhou, porque eu nasci nessa energia. Eu tenho congruência muito forte com essa energia. Eu sempre entendi que eu dava o passo e Deus ia colocar o chão. Tanto que na época que eu frequentava o Onda e o CLJ, né, os movimentos da igreja, eu fui do Emaús também, eu palestrei, eu me lembro que um dos encontros dos retiros eu palestrei sobre fé. E eu tinha 14 anos, 15. E eu já dava palestra sobre fé, gente. Olha só o meu poder, hein? Então, Rê, se tu nasceu num sábado, tu é chama violeta, né? Tu é chama violeta. Transmutação, transformação. E aí, o que acontece? Ou a gente tá muito sintonizada com a energia do raio de nascimento da gente, ou a gente se sente muito, tipo, não se conecta. Então, a gente precisa entender quais são os aprendizados que esse raio traz para a vida da gente. Eu tô, inclusive, pensando em fazer uma imersão sobre isso, sabe? Um encontro, assim, um sábado, o dia inteiro,
pra gente olhar para isso, porque isso é bem interessante para a vida da gente. E começa, é que nem quando a gente faz uma leitura, né, de mapa astral, ou faz a leitura do tarô, enfim, assim, começa a olhar para isso, nossa, ressoa com a energia da gente, tem tudo a ver. E a Rê ainda colocou lá, né, e não agradecemos. Sim, a gente não agradece, a gente só sabe pedir, 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 mas a gente esquece de agradecer. E a gente tem tantos motivos para agradecer, gente. Isso é outro hábito que depois que o Ho'oponopono entrou na minha vida, não assim, então firmemente a partir de março de 2019, eu entendi que eu ter esta prática diariamente transformava a minha energia. E em 2020, lá por setembro, eu entendi que agradecer, porque eu achava que eu era super grata, até eu fazer um exercício de 28 dias de gratidão, que inclusive, para quem quer, né, eu gravei essa rotina de 28 dias de gratidão, né, e coloquei numa plataforma, um valor, o ano passado, na época da enchente, né, para ajudar a arrecadar dinheiro. Então, se alguém quiser comprar também, é bem acessível o valor. Eu descobri que faltava muito para eu ser agradecida e passei a ter um diário da gratidão. Para mim, é o meu caderno da gratidão, onde todo dia de manhã é uma das primeiras coisas que eu faço, é agradecer, agradecer, agradecer. Pelas coisas que eu tenho, pelas coisas que irão acontecer no meu dia. E isso também ajudou a transformar a minha energia. Deixa eu ver o que a Mônica botou. Consegui já ir virando essa chave, se manter minha espiritualidade ativa, e isso devo a ti também. Ai, obrigada, querida. Mas gente, assim, ó, eu compartilho aqui aquilo que fez sentido pra mim, que funcionou pra mim e que talvez possa funcionar para outra pessoa, né? Assim como a minha energia, quando a MS fala lá, é muita sintonia, ela não gosta, né, de ser chamada de mestra, né, a minha mestre, mas assim, na Terra, para mim ela é uma guiança, porque eu olho para ela e eu me vejo nela, mas ela estando um passo acima de mim, um nível acima de mim, ela já caminhou mais nessa espiritualidade e eu tenho muito para aprender com ela. E eu tenho certeza que algumas de vocês que estão aqui comigo e me acompanham podem estar sentindo do mesmo jeito, né? Ressoam com a minha energia e entendem que eu só caminhei um pouquinho mais. E que aquilo que eu já fiz pode ser um caminho de vocês também. Olha só, Rê, tu nasceu dia 7 de junho, eu nasci dia 7 de julho. E imagina, eu nasci no dia 7 de julho, então 7/7, num domingo, né? Um portal super espiritual, porque 7 é um número espiritual e ainda num domingo. Então, esta é a minha missão de vida. É minha missão de vida inspirar outras mulheres. Este é um dos meus propósitos. É assumir esse poder que é meu. Só que eu estou aprendendo a assumir este poder, sem me preocupar com o que os outros pensam, né? Com como o outro vai me julgar, porque eu ainda tenho bastante resquício dessa necessidade de aprovação externa, né? Especialmente a aprovação da minha mãe. E foi algo que quem participou do portal 999, né, o Despertar da Imperatriz junto comigo, que foi a semana passada, que começou a se abrir de uma forma mais forte ainda para mim. Coisas que eu achava que com a minha mãe já estavam bem resolvidas. Claro que já resolveu muita coisa, mas ainda tem mais uma camadinha lá dentro, né, que eu preciso olhar. Porque, gente, eu tava outro dia pensando e refletindo, e eu tô dividindo isso com vocês porque a gente precisa estar presente naquilo que vem, nos sentimentos que vem, né? Na terça-feira passada, a gente fez o Ho'oponopono, tinha um monte de coisa para fazer, e à noite, às 9 da noite, nós fizemos um encontro e um atendimento energético para o portal 999.
E eram 36 mulheres. E eu não escolhi 36. De última hora entrou mais uma e fechou 36. Que foi a Miriam, que há pouco tempo estava aqui. Acho que ela nem sabe que ela foi a 36ª. E 3 mais 6 é 9. Olha que poder, olha que poderoso. No portal 999, porque 2025 é um ano 9, para quem não entendeu o porquê que é 999, dia 9 do mês 9 do ano 9, que é 2025. Pois é, Miriam, tu foi a 36ª que fechou um 9 às 9 da noite. A gente começou o atendimento às 9h09, né? A nossa conversa sobre o portal. Muito forte, gente. A energia do 9/9 é fechamento de ciclo. É desapegar do velho, é deixar ir embora algo que já foi, né, que já foi importante pra gente, mas para abrir espaço para o novo. E o 9 reduzido é um 3. E 3 é a imperatriz no tarô. Exatamente, Renata. Né? É a maturidade. A imperatriz é a maturidade. Gente, a Rê é taróloga, tá? E uma taróloga maravilhosa, né? 6, os enamorados, que é decidir deixar algo embora. Ou eu fico presa naquilo que eu já conheço, ou eu deixo ir e me abro para o novo. Então é muito forte. E o que aconteceu? No dia seguinte, eu fiz um post comemorando, né, o poder deste portal e que 36 mulheres tinham escolhido estar comigo. Sabe, quando eu fui falar com a minha mãe, quem me conhece sabe que minha mãe mora nos Estados Unidos. E hoje faz 3 anos que meu pai partiu, né? Então, hoje é um dia que eu estou mais emotiva ainda. A minha mãe conversando comigo, a primeira coisa que a minha mãe fala, ela mal me cumprimentou e me disse assim: ah, eu vi a postagem que tu fez. Que vocês fizeram aquele encontro, não sei o que, poderosa, hein? Tu tá muito poderosa. Gente, mas num tom assim, sabe? Aí eu olhei pra ela e disse assim: mãe, não foram os outros que fizeram, fui eu que fiz. Ah, mas tu tá muito poderosa, né? Aí eu mudei de assunto, enfim. Daqui a pouco o Rogério chegou. Aí o Rogério cumprimentou ela olhou pro Rogério assim: tu tá com uma mulher poderosa em casa agora, hein? Cuidado. Gente, aquilo me bateu tão mal, vocês não têm ideia. E eu fui olhar para isso, né? Eu disse: por que eu me incomodei tanto com a fala da minha mãe? Aí o que eu faço nessas horas? Ho'oponopono, né? Ho'oponopono para limpar. Eu disse: Deus, gente, e isso é o que eu ensino aqui, assim. A gente pega a pontinha do japamala e a gente conversa com Deus. É um momento tão precioso. Eu gosto de falar em voz alta, tá? Porque eu me escuto. Porque Deus sabe o que eu tô sentindo. A espiritualidade sabe o que a gente tá sentindo. Só que às vezes a gente precisa se escutar. Então eu disse para Deus assim: Deus, limpa esse sentimento em mim. Por que eu ainda me incomodo com as falas da minha mãe? Porque existe uma Tamara, né, a minha criança interior, que tá aqui ainda dentro de mim, que não conseguiu amadurecer, que ainda deseja e sonha que a mãe a reconheça, que a mãe olhe para ela com admiração. Eu ainda, de alguma forma, espero que a minha mãe olhe para mim e diga assim: nossa, minha filha, que bacana, olha onde tu tá chegando, né? 36 mulheres escolheram estar contigo, que bonito. E não olhando para mim assim: nossa, como tu é poderosa. Cuidado aí, Rogério, ela tá muito poderosa. E eu resisto a aumentar este poder, a chegar em mais mulheres e mais pessoas, porque de alguma forma, inconscientemente, eu não vou ter a aprovação dela, muito pelo contrário. Percebem? Olha só, gente, que eu tô compartilhando isso com vocês, porque isso são as reflexões, isso é autoanálise. Isso foi o que eu descobri lá em 2006, quando eu fiz o meu grande despertar dentro da espiritualidade.
com os ensinamentos dos mestres ascensionados. Reforma íntima. Eu preciso querer mudar, mas para eu mudar, eu preciso olhar para dentro de mim. Por que que dói? Por que que me incomoda? E preciso ter autodomínio e autocontrole. O que que eu posso fazer para sair desta energia? E hoje, o Ho'oponopono é uma das ferramentas mais fortes que eu tenho para sair dessa energia. O que que acontece? O meu pai sempre foi a pessoa que olhou para mim com admiração, que dizia aquilo que eu queria escutar, sabe? Que olhava para mim e dizia assim, minha filha, quanto mais velha tu tá, melhor tu fica. Tu é que nem vinho, sabe? O pai era a pessoa que todo dia de noite olhava para mim e a gente conversa, eu converso com a minha mãe todos os dias também. Nós temos um portalzinho, a gente fala pelo Messenger do Facebook. Meu pai olhava para mim e ficava só olhando para mim admirado. Assim como ele admirava todos os meus irmãos também. E a minha mãe não tem isso, a minha mãe não sabe fazer isso com nenhum de nós. E a Tamara, racionalmente, entende tudo isso. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Mas inconscientemente, eu ainda busco que ela consiga fazer isso. Eu sei que ele segue, né, olhando e admirando. Oi, gente, vou chorar. Eu sei, sabe, Rê? Essa é uma das certezas que eu tenho. Mas com a partida dele, este colo que a gente tinha, né? Porque a minha mãe, óbvio, que sente muita falta dele, né? Todos nós sentimos. Talvez a minha irmã mais nova seja a que mais sinta. Porque ele era muito presente na nossa vida, fisicamente, né? Eu à distância, porque morando nos Estados Unidos a gente nem se via sempre, né? Pessoalmente. Mas ele era muito presente, né? Era alguém que falava com a gente todos os dias, que parava, que te dava aquele tempo dele de amor pra gente. E de alguma forma, a gente termina fazendo isso, querendo isso da minha mãe. E a minha mãe não consegue fazer do mesmo jeito, até porque ela é outra pessoa, né? Ela é uma outra alma, com outros aprendizados. Só que tem uma parte nossa que busca isso. Então, assim, o que eu me dei conta, né? E a gente vai crescendo, ouvindo algumas coisas, acreditando em algumas coisas. E no nosso caminhar, a gente precisa se dar conta. E eu tô limpando isso. Hoje eu sei que tem travas ainda na minha vida, que eu não chego a mais pessoas, que eu não vou além, porque eu ainda preciso limpar algumas coisas com a mãe. Porque eu não posso mais limitar a minha expressão, o meu propósito aos olhos dela. E eu sei que no momento que eu conseguir romper isso, ela também vai começar a me olhar de uma forma diferente, porque vai ser uma cura para mim, e quando eu me curo, eu também vou estar ajudando ela a se curar. E a nossa relação já foi uma relação muito mais conturbada, muito mais distante. Hoje ela é uma relação muito mais próxima. Só que ainda me traz dor. Por isso que eu disse assim, que quando eu me dei conta, eu disse, por que eu tô incomodada? Eu achei que estava resolvido e não tá resolvido. Tem mais uma camadinha que eu vou limpar. E o Ho'oponopono, ele traz isso pra gente. Ele vai limpando camada por camada aquilo que a gente está pronto para olhar. Eu não estava pronta para olhar isso ainda antes. Eu tô pronta agora. Mas para eu estar pronta agora é porque eu precisei já limpar outras camadas, então a gente vai limpando de fora para dentro. E à medida que a gente dá conta de limpar, à medida que a gente suporta olhar, porque tem coisas, gente, que a gente não suporta nem olhar. Emocionalmente,
humanamente é pesado demais e o nosso corpo vai reagir. Aí que a gente passa a ter as dores no corpo, ao isso, aquilo, né? Porque a gente não tá pronto. E se a gente não tá pronto, a gente precisa respeitar. Então, assim, não queiram ir com tanta sede ao pote. É um passo de cada vez. Respeitem os seus limites. Né? Não é, eu não estou aqui hoje porque eu comecei ontem. É sobre isso. São 20 anos nessa caminhada. Só de Ho'oponopono são 6. O Ho'oponopono é minha ferramenta diária de conexão. O Ho'oponopono mais o meu diário da gratidão. Fora o resto tudo que a gente faz. Fora o resto tudo que eu faço. Porque todos os meus atendimentos energéticos que eu ofereço, que eu trabalho com os meus clientes, eu faço para mim. Todos. Eu primeiro me trato. Só que eu estou no meu processo de cura. E cada uma de vocês está no seu próprio processo de cura. E a gente não cura de fora para dentro, a gente cura de dentro para fora. Quando eu escolho me curar, eu começo a trilhar esse caminho de cura. Não adianta a mãe, o pai, a irmã, a Tamara querer que vocês se curem. A gente precisa querer acima de tudo. E quando a gente diz de verdade para Deus, eu tô aberta para ser curada, os caminhos vão se apresentando. Eles vão se mostrando pra gente. Deus vai trazendo as coisas, as pessoas, as ferramentas, vai aparecendo. E aí a gente vai indo. Às vezes é super rápido, às vezes é lento. Às vezes a gente acha assim, nossa, isso aqui é que mudou a minha vida. Mas aí se a gente olhar para trás, a gente pensa, não foi aquilo ali que mudou a tua vida. A tua vida começou a mudar quando tu escolheu mudar. Só que é um processo e de repente algo acontece e tu faz a virada de chave. Então não foi só aquilo que fez a tua chave virar, foi tudo aquilo que tu construiu para que a tua chave virasse. Eu recebo muitas vezes assim depoimentos, relatos, né? As gurias dizem assim, nossa, isso aqui fez nossa, esse atendimento aqui virou a chave. Eu sempre digo assim, olha para trás e reconhece o caminho que tu vem percorrendo. Esse atendimento virou a chave porque tu estava pronta para virar a chave, porque tu percorreu um caminho. E aí a gente dá aquele salto quântico. Depois que a gente dá aquele salto quântico, muitas vezes a gente fica mais um tempo, que é aparentemente estacionada. Mas por que a gente estaciona? Porque é hora de deixar tudo aquilo fluir dentro da gente. É hora da gente desfrutar de toda aquela paz e se preparar para o próximo, para a próxima virada. E aí a gente vai continuar, até que uma outra coisa acontece e outra virada de chave acontece. E assim a gente vai indo. Bom dia, Adri. Percebem? Então, assim, a gente não faz um atendimento, não começa o Ho'oponopono num dia, dorme de um jeito e acorda do outro. É um processo. Quando eu comecei o Ho'oponopono lá atrás, eu dizia para Deus, me mostra o caminho. Se é fim de ciclo, me mostra que é fim de ciclo, mas se não é fim de ciclo, me mostra o que eu não estou vendo. Me mostra o que eu não estou fazendo, que se eu fizesse, mudaria a situação. Gente, muitas vezes eu conversei com Deus ali e eu chorei. Isso acontece até hoje, tá? Quando eu tava contando da história da minha mãe ali, eu chorei, acho que uns 2 ou 3 dias, limpando, porque começam a vir falas, memórias que estavam lá guardadinhas e a gente precisa botar pra fora. E eu sou chorona, né? Eu sou uma canceriana bem chorona.
E para mim, o choro, ele lava a alma. A gente esvazia. Eu choro por sofrimento, eu choro por alegria, eu choro vendo propaganda do Zafari, né? Quem é do Sul aqui sabe o que é a Rede Zafari, eles fazem propagandas lindas de Natal, Dia dos Pais, Dia das Mães, assim. Eu choro vendo propaganda do Zafari, né? Então, eu não pago imposto para chorar. Mas chorar limpa minha alma, me esvazia. É como se eu estivesse dizendo para Deus assim, e olhando para mim assim, tu tá sendo verdadeira. Deixa vir, não tem problema nenhum. Tu não precisa engolir o choro. Porque quantas de nós ouviu durante a vida que precisava engolir o choro? Tu chora só em saber que Floripa não tem Zafari. É muito bom, né? É um super muito bom. Ó os bairristas aqui, né? Tu não tem ideia da quantidade de sacolinha que o Zafari, né? E o Bourbondão de final de ano, a quantidade de coleção de sacolinha do Zafari aqui em casa. Mas é sobre isso, gente. Então é um dia de cada vez. Não tenham medo de ser quem vocês são. Não tenham medo. Só que na hora que a gente sentir desconforto de ser quem nós somos, olhem para esse desconforto. Olhem para esse desconforto. Por que isso está me incomodando? Tá? Gente, já são 9h37, né? Vamos fazer a nossa prática. Então, quem tem japamala, pegue o seu japamala. Quem não tem problema. Com a prática guiada, eu vou estar fazendo por mim e por cada uma de vocês, na energia de quem tá com a gente agora ao vivo e quem vai estar depois. Muitas assistem depois da prática, né? E é isso. É isso, gente. E a semana que vem a gente já vai estar na primavera. E falando em primavera, observem, né? Ontem a família foi no dentista, né? E aí quando a gente tava voltando, eu acho que eu vi umas 3 aves, né? Os passarinhos passando tudo com coisa no bico, né? Presa lá, palhinha, para construir ninho. Eu disse, gente, a primavera é muito lindo, né? A natureza nos ensinando sempre, né? O inverno vem daquele momento de introspecção e a primavera esse momento de se abrir, de florescer, né? A natureza, os animais se reproduzindo, muitas árvores florescendo, é hora de reproduzir, é hora de multiplicar. Então vamos aproveitar a energia da primavera para multiplicar as nossas bênçãos, para multiplicar os nossos sorrisos, para multiplicar os nossos dons. Cada um de nós tem um propósito, né? Aliás, eu acho que é mais de um propósito, né? Porque a gente multiplica esse propósito com a gente mesmo, com a família, com as pessoas que estão na nossa volta e cada um com o seu. A gente não tem só um propósito, a gente não tem só um dom, a gente tem muitos. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente vai podendo colocar um ou outro, né, na vitrine. Então, dependendo do momento que a gente está na vida, a gente está com um propósito ativo, um dom ativo, aí a gente vai mudando a fase, a gente ativa outro e assim a gente vai indo. Eles não estão ativos todos ao mesmo tempo. E a gente precisa se dar conta de quais são esses dons que eu preciso ativar hoje e que eu posso multiplicar. A gente está na Terra para deixar uma Terra mais bonita, mais amorosa, mais generosa, mais gentil com todos, não só com nós humanos, né? Não só com a gente. Porque o ser humano é muito egoísta, ele acha que tudo está aqui na Terra para nos servir. Só que nós fazemos parte desta natureza. Nós não somos o Deus da natureza, né? E a natureza está a nos servir. Não, nós somos parte. Nós servimos e somos servidos também, tá? Vamos lá? Tem um copinho com água aí do lado para beber quando terminar a prática. Deixa eu botar mais um pouquinho aqui na minha garrafa. Ó, que é uma garrafa, por um acaso, do Ho'oponopono, né? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Azulzinha,
para fazer água azul solarizada. Num japamala azul também, como pode melhorar. Deixa eu só arrumar minha almofadinha, que é azul também, aqui atrás, para eu ficar mais retinha, que é mais confortável para mim. Então, vamos fechar os olhos. Deixa eu tirar meus óculos. Vamos fechar os olhos. E vamos fazer 3 respirações lentas e profundas. Inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Se permite nesse momento só prestar atenção na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai, e sente o ar entrando pelas tuas narinas. Sente ele enchendo os teus pulmões, crescendo a caixa torácica, e sente ele saindo pela tua boca quando tu expira. Te inunda do amor de Deus ao inspirar. E te esvazia dos sofrimentos, das culpas, das dores, quando expirar. E vai só prestando atenção na tua respiração, no ar que entra, no ar que sai. Se os pensamentos vierem, só deixa eles entrarem e saírem e volta a tua atenção para a tua respiração. Se tu tiver um japamala em mãos, volta a tua atenção para o japamala que tu segura, para a conta que tu tá segurando. Presta atenção na minha voz. Deus, Pai, Mãe e Filho, todos em um, Divino Criador, Criadora de tudo que é. Nesse momento, eu peço luz para minha vida, luz para a vida de cada uma das mulheres incríveis que estão comigo agora. Luz para toda a humanidade. Pai, ilumina os nossos corações, ilumina os nossos pensamentos, ilumina as nossas ações, para que a gente encontre a congruência perfeita, mente, coração e ação. Para que a gente não tenha medo das nossas sombras, não tenha medo da nossa luz, para que a gente não tenha medo de não dar conta daquilo que tu espera de nós. Limpa em nós tudo aquilo que nos limita, que nos faz ficar presas à culpa, à mágoa, ao ressentimento, ao orgulho, à falta de paz. Alivia os nossos corações de tudo aquilo que nos trava de forma consciente ou inconsciente e nos liberta, para que cada uma de nós assuma o seu poder divino, com fé, com coragem, com sabedoria e com muito amor e perdão. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. 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 Sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata.
sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, 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 sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar. Relaxa, se precisar mexe o corpo. Solta o peso do mundo. Solta a necessidade de dar conta de tudo. Solta a necessidade de ser admirada. Solta a necessidade de ser acolhida, de ser perfeita. Solta. E só acolhe que tu é perfeita para Deus, que tu é uma filha amada do jeitinho que tu é. Que não existe exigência nenhuma para tu ser amada, que tu é amada simplesmente pelo fato de ser quem tu é. Ho'oponopono, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. 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 Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe.
Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe. Te amo, sou grata. Respira fundo, solta o ar. Agradece o teu corpo por esse momento. Agradece a tua casa. Agradece a ti mesma por ter se permitido estar aqui, fazer essa prática. Agradece aos teus mentores, anjos, guias, mestres. Agradece a Deus pela oportunidade de transformar a tua vida todos os dias. Ho'oponopono. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Gratidão, gratidão, gratidão por esse momento. Gratidão por essa energia curadora. O que cura em mim, cura em cada um de vocês também. O que cura em vocês está curando em mim. Né? Juntas somos mais fortes, mas juntas nós somos mais iluminadas, mais abençoadas, né? Junta a gente aumenta o nosso poder. E não é um poder terreno, é um poder divino. É o poder de nós sermos quem nós somos, quem nós nascemos para ser. Quem ainda está de olho fechado, abre os olhos, vem voltando, bebe a água. Hidrata o teu corpo. Nutre as tuas células com água, com amor, com carinho, com respeito. Deixa eu colocar os meus óculos aqui. Que aí eu enxergo melhor, né? Tá tudo mais claro. Gente, vocês estão bem? Só me digam se ficaram bem, se estão bem. Eu já vou subir assim que a gente terminar a live aqui. Já vou deixar ela salva no feed para quem quiser assistir depois.
Ah, que bom, tá. Gratidão por estar aqui, gratidão, Adri. E, gente, eu vou deixar o convite aqui. Eu senti, tá, de lançar a segunda turma da minha mentoria, e o nome da mentoria é Frequência de Luz, né? Pra gente ajustar a nossa frequência à luz divina. A Miriam tá dizendo que hoje conseguiu não dormir. Se dorme, tá tudo bem, Miriam. Às vezes o mundo espiritual nos desliga, sabe? Porque a gente precisa relaxar, se permitir também, tá? E se não dorme, também tá tudo bem, né? Mas se dormir, não te preocupa, tá? Faz parte. Ai, Delcinha, saudade de ti. Então, assim, eu tô lançando a dia 13 de outubro, tá? Vai começar a segunda turma da mentoria. São só 10 vagas, né? Eu não dou conta de trabalhar com mais do que 10 mulheres ao mesmo tempo. A mentoria, ela é coletiva e ela é toda segunda-feira, tá? Das 7 às 8h30 da noite. É 1h30, mais ou menos, cada encontro. São 8 encontros. Então, a gente começa dia 13 de outubro e vai até o início de dezembro. Fica gravado, né? Ah, eu não posso estar nessa segunda, vou ter que assistir depois, não tem problema. E o que é a mentoria Frequência de Luz? Gente, essa é uma mentoria que eu canalizei, tá? Porque foi às 5 da manhã. Eu acordei, eu não conseguia mais dormir, a coisa veio vindo. Só que eu canalizei ela em 2022, né? E veio tudo assim pra mim, ó, tu vai trabalhar isso. Na verdade é o caminho das pedras, né? Rumo ao nosso despertar, ao nosso ajuste de frequência para que a nossa vida seja cada vez mais leve. E eu trago para a mentoria tudo aquilo que eu fiz, que eu faço, né? Como eu fui transformando a minha vida. Óbvio que tem Ho'oponopono também, mas é prático, né? A gente não são atendimentos energéticos, é prática mesmo, é botar a mão na massa. A Ana, que tá aqui, fez parte da primeira turma e eu fiz só uma turma. Em 2023, eu fiz a primeira turma e depois olha só, olha que interessante. E essas são as reflexões, eu recuei. Ao invés de eu lançar a segunda turma e ir adiante, eu segurei. Eu me fechei. Eu me fechei para a expansão do meu poder, né? Quando eu poderia estar ajudando mais mulheres, eu recuei. E hoje, depois do portal 99, que eu estou olhando para isso de novo, veio muito forte, assim, tu vai continuar fazendo isso, Tamara? Ou tu vai ter medo de expandir? Por que tu tem medo de expandir? Gente, eu tenho medo de expandir mais. Eu tenho medo do meu sucesso, eu tenho medo de ter mais sucesso. Como pode melhorar o universo? Né? Era o período do gestar, sim, mas eu tinha dores, né, Adri, que eu precisava olhar, né? E eu comecei a olhar para isso, né? Então agora eu reformulei algumas coisas da mentoria. A primeira eu fazia a cada 15 dias e eu achei que ficou longo demais, né? Muito tempo entre um encontro e outro. E aí o ser humano se perde quando tem muito tempo, né? Nós somos procrastinadores natos. Então aquilo que a gente precisa fazer, como eu tenho 15 dias, eu vou deixar para uma última hora e aí daqui a pouco na última hora eu não faço. E então assim, a gente precisa estar presente, né? Então, quem quiser mais informações, já tem ali na bio. Quando clica lá, já tá lá a mentoria de luz, vai para os links que tem. E aí tem uma página de vendas que eu também fiz. Tô aprendendo a fazer página de vendas, mas não são aquelas páginas que comercialmente vendem, né? Mas enfim, tá lá, tem todas as explicações. Quem quiser falar mais comigo, pode me chamar pelo WhatsApp também, que aí eu tenho um programa do que a gente vai falar sobre em cada encontro, como é que vai, qual é a ideia, né? Mas assim, às vezes a gente planeja e sai um pouco diferente. Então a gente tem que deixar o sentir acontecer também. Eu planejava as lives de Ho'oponopono e aí eu parei de planejar porque nunca é do jeito que eu acho que tem que ser. É sempre de acordo com a energia do grupo. Viva a página de vendas! Mas é que a página de vendas é o sitezinho da mentoria, então lá tem um monte de coisa, né? Tem inclusive
os vídeos de depoimento das meninas que participaram, né? De algumas, não é de todas, mas de algumas, ou da maioria, é da maioria, né? Das gurias que participaram da primeira turma. Então, assim, eu gravei na época, né? Só que ficou tudo engavetado, gente. Ficou tudo engavetado, né? Como pode melhorar? E agora é hora de expandir, né? Vamos expandir. Porque quando a tua luz acende, tu acende a luz de outras pessoas. A minha missão é manter a minha luz acesa, se expandindo e crescendo cada vez mais, mas é compartilhar essa luz para que outras pessoas, outras mulheres também acendam a própria luz. E elas vão multiplicar, a gente multiplica, né? Eu não multiplico sozinha. Com cada uma de vocês multiplicam e nos seus nichos, nas suas áreas, na sua convivência, vai multiplicar. E quando a gente vê, a Terra vai estar muito mais iluminada, muito mais abençoada. Certo? Vamos terminar, né? 10:01. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até semana que vem na primavera. Aproveitem a última semaninha de inverno. Beijo, beijo, beijo.